Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididos contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos, o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura de São Paulo aos Efésios vem nos mostrar uma realidade essencial na vida cristã e que é essencial para nosso processo de santificação e, consequentemente, de salvação. E será necessário para vivermos o que o Evangelho nos traz, toda essa realidade desse Evangelho. Essa realidade essencial é a vida interior, a vida espiritual. Irmãos, Paulo falando aos Efésios, eu dobro os joelhos diante do Pai. Essa primeira leitura é uma oração de Paulo. E ele ainda diz, eu dobro os meus joelhos, a atitude de oração. E ele faz 3 pedidos para a comunidade. Que ele vos conceda segundo a riqueza da sua glória. Primeiro, sedes rebusdecidos por seu espírito, quanto ao homem interior. Depois, que ele faça habitar pela fé Cristo em vossos corações. Por fim, que estejais enraizados e fecundos no amor. Paulo fala a única coisa que nós devemos pedir a Deus em oração. Quando nos colocamos em postura de oração, seja de joelhos, sentado, de pé, seja a postura de oração que nós estejamos, e que nós tenhamos essa vida interior com Deus, essa vida de intimidade, a primeira coisa e essencial é pedir o Espírito. Como diz, ser fortalecido na força do Espírito, nesse homem interior. E aí, pela força do Espírito, Cristo habitará em nossos corações, como ele fala. E pelo Espírito, na força do Cristo ali, nós seremos enraizados e fundamentados na força do amor. O Espírito que faz com que o Cristo habite sempre em nós, fazendo morada, e aí, dessa forma, dia após dia, nós seremos enraizados no amor que o Cristo veio nos dar. E aí ele fala, dessa forma, nós teremos a capacidade de compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor de Deus. Nós só provaremos desse amor maior que o Senhor já nos deu, o Pai que deu no seu Filho Jesus, todo o amor que Ele tem por nós. Nós só entenderemos, como Paulo fala, essa largura, comprimento, profundidade, se nós tivermos essa vida no Espírito. Essa vida interior que nos faz sermos inteiramente do Cristo e fecundados, enraizados nesse amor. Santo Agostinho, ele fala que nós devemos fazer uma busca ao nosso interior para encontrar Deus. E ele fala que no homem, no ser humano, existem 2 homens. O homem exterior, que é o corpo, né? Esse homem instintivo, esse homem que tem necessidades fisiológicas. E nós também temos um homem interior. E esse homem interior, que é a nossa alma, que ele fala, é esse homem que se liga à divindade. É esse homem que faz conexão com o divino. E esse que é sujeito à santidade, que está inclinado à santidade. E aí, essa luta que existe entre esse homem exterior, que tem essa tendência ao pecado, mas também a alma, que é onde se liga a Deus. Que essa alma, que ligando-se a Deus,
tem a tendência a ser santa. E aí nós temos também, claro, temos vários santos que nos falam, né? Santo Agostinho falando dessa interioridade que nos mostra a rota e o caminho para Deus. E nessa rota de entrando no nosso interior, nesse homem interior, buscando a Deus, nós encontramos a razão da nossa existência. Santa Teresa de Jesus, ela já fala desse caminho para Deus como esse procurar a Deus na nossa alma, que vai adentrando moradas, né? Primeira morada, segunda morada, terceira, até chegar à sétima morada, que é onde encontra Deus. São João da Cruz, né, o místico também, ele já fala desse encontro com o divino, esse homem interior, essa alma que busca a perfeição, ela vai se encontrar na perfeição subindo a um monte Carmelo, como ele fala, como uma subida ao monte, até encontrar a perfeição. No Catecismo da Igreja Católica, nós temos uma parte inteira lá que fala que o homem é capaz de Deus. Todos nós somos capazes de encontrar a Deus porque Ele colocou em nós algo que nos atrai a Ele. Veja, Deus nos criou e nos criou para sermos dele. E porque Ele não queria perder a nenhum de nós, Ele colocou em nós algo que nos atrai a Ele. E nós sempre seremos atraídos a Ele, mesmo que nós, por vezes, tentamos fugir da sua presença. Ele sempre vai nos atrair. É como um dispositivo que o Senhor colocou na nossa alma, que nós sempre teremos necessidade de Deus. Por mais que não busquemos a Deus, por mais que busquemos em coisas exteriores, como Santo Agostinho fala, mas estaremos sempre, a nossa alma, desejando esse Deus que nos ama. Eu fiz todo esse caminho por quê? Porque, meus irmãos, só vivendo uma vida mergulhada em Deus, numa vida íntima, seja como Santa Teresa fala, seja como Santo Agostinho, seja como São João da Cruz fala, cada um santo tinha um caminho de santidade que ele nos ensina também a sermos santos. Mas nós só chegaremos a essa perfeição se vivermos íntimos de Deus, como Paulo fala, no Espírito, tendo Cristo nos nossos corações enraizados no amor. E nós só viveremos o que o Evangelho nos fala se vivermos essa vida interior. Deixarmos que esse homem interior, dessa alma que é atraída a Deus, superar o homem exterior tendencioso ao pecado. E aí, no Evangelho, Jesus fala: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vim trazer divisão. E aí ele vai falando, pai contra filho, filho contra pai, filha contra mãe. Mas como assim? Lá no Antigo Testamento, em Isaías, fala que o Messias, o Filho de Deus, seria o príncipe da paz. E Jesus vem falar que não veio trazer a paz, mas a guerra, a espada, a divisão. Como assim? Jesus, lá na última ceia, falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Mas como assim? Jesus está sendo contraditório? Não, não é contradição. Mas veja, quando nós decidimos por Cristo, quando nós buscamos o caminho de santidade, esse caminho de perfeição, de unidade com Cristo, de se parecer com o Cristo, quando nós seguimos esse caminho de defender o Cristo, aqueles que não são de Cristo terão a nós como inimigos, nos perseguirão. Nós seremos a escória do mundo, como Paulo fala em uma das suas cartas. Quando nós nos decidimos por Cristo, muitos nos odiarão. O mundo nos odiará, mas só lembrar daquela frase que o Cristo falou: aquele que quiser ganhar a vida eterna, aqui deve perdê-la. Não que nós vamos tirar a nossa vida, jamais. Mas nós entregaremos a nossa vida pelo Cristo, na defesa do Cristo, sendo santo, sendo outro Cristo no mundo. Mesmo que o mundo tente nos perseguir, nós seremos mesmo assim do Cristo. Esse fogo que o Cristo fala, que veio trazer, não é o fogo que nós vimos esses dias, na segunda-feira, esse fogo que lá no Chile incendiou as igrejas. Esse fogo que incendiou 2 ou mais igrejas lá no Chile. Não é esse fogo que o Cristo veio trazer.
Esse fogo é o fogo daqueles que odeiam o Evangelho, daqueles que odeiam o Cristo, daqueles que odeiam os cristãos, daqueles que não querem ver falar do Cristo. Por isso queimam as igrejas, por isso invadem igrejas. Nós vimos no Chile, mas quantas igrejas? Em vários lugares. E em lugares onde não tem igrejas, que o povo é perseguido, eles queimam os cristãos. Esses são o fogo daqueles que odeiam o Cristo. Mas o fogo que o Cristo fala é o que Ele nos fala no Evangelho. Devo receber um batismo, e como estou ansioso que isso se cumpra. O batismo que o Cristo veio falar é o batismo no Espírito e no fogo. Qual é esse? É o batismo da paixão, da cruz. Quando Ele se entrega por amor, mesmo sendo odiado, sendo ultrajado, sendo maltratado, Ele amava com o fogo do amor. Sendo odiado, Ele amava com esse fogo do amor. Sendo jogado o fogo do ódio, Ele retribuía com o fogo do amor. Esse fogo que Jesus fala é o mesmo fogo que Santa Catarina de Sena um dia falou. Se todo cristão fosse aquilo que deveria ser, colocaria fogo no mundo. Não o fogo, como eu disse, para destruir igrejas, mas o fogo do amor de Deus. O fogo do Espírito Santo, que faz novas todas as coisas, que faz desse mundo velho um mundo novo, somente o Espírito, esse fogo do Espírito. E se deixarmos também, como esse batismo no fogo e no Espírito que o Cristo passou na cruz, que nós também passemos. Essa nossa vida como cristão, de assumir o Cristo em nós, é olhar para a cruz, esse fogo da paixão do Cristo. Mas aqueles que são das trevas serão contra nós. Aqueles que são contra o Cristo serão contra nós. E o que faremos? Continuaremos a pregar esse amor que salva. E se não aceitarem o nosso anúncio, daí nós continuaremos a pregar, ainda que formos crucificados. E daí, mesmo se não aceitarem, nós continuaremos a pregar, ainda que nos joguem na cova dos leões, como jogou Daniel. E mesmo se não aceitarem, mesmo se formos lançados na fornalha ardente, como lá na Babilônia, aqueles 3 jovens, nós continuaremos a louvar o Senhor e propagar o nome do Senhor. Mesmo se nos jogarmos nas prisões, nós continuaremos a pregar, como os apóstolos eram presos, saíam e voltavam para o templo para pregar o Evangelho, sem nenhum medo de perder a vida, porque aqueles que são de Cristo não temem perder o corpo. Como Cristo falou, não tenham medo daqueles que matam o corpo, o homem exterior, mas tenham medo sim daqueles que matam o homem interior e aí jogam na perdição eterna. Mas aqueles que são do Cristo, que assumiram o Cristo em si, que buscaram esse caminho de santidade, a alma não morre, porque dentro está o Espírito que vivifica a alma, porque dentro está o Cristo que salva. Então ninguém pode tirar a vida do corpo, mas a alma ninguém pode tirar daquele que é do Cristo. Ainda que ao nosso redor estejam guerras, divisões, se aqui dentro mora o Cristo, o Espírito Santo, ninguém pode tirar a paz. Ninguém pode tirar essa paz. Por isso que os mártires, lá no início do cristianismo, eram incendiados nos postes, eram jogados para as feras, lá no Coliseu ou nos circos máximos, e aquilo não tirava a paz deles. Cantavam salmos, eram mortos, eram martirizados, mas estavam felizes, porque estavam ganhando a vida. Hoje nós celebramos São João Paulo II, que não foi mártir, mas nós recordamos daqueles últimos momentos da vida dele, lá naquela janelinha, querendo falar, anunciar o Cristo e não conseguia falar. Ele viveu um martírio da forma como Cristo quis que ele vivesse. São João Paulo II, ele viveu na sua juventude as marcas da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E ele que viveu toda aquela guerra, ele soube, com a força do amor, com esse fogo do amor, ele foi um dos principais ali, na Polônia o principal, a vencer o comunismo que atacava a igreja. E, consequentemente, em toda a Europa ali, essa força do amor foi afastando
toda aquela força contrária ao Evangelho. Que as palavras que eu falei no início, quando ele iniciou o seu pontificado, que fique gravado nos nossos corações. Eu falei de vida interior, que nós precisamos, como Santo Agostinho, ir na nossa alma para encontrar Deus, Santa Teresa, São João da Cruz e tantos outros místicos. São João Paulo II nos falou, como eu falei no início, abrir as portas do coração. E ele disse, mais ainda, escancarai as portas do coração para que o Cristo entre. Que nesse dia nós possamos escancarar as portas do coração, para que o Espírito Santo entre, para que o Cristo faça morada com o Espírito Santo e enraize essa força do amor, para que assim possamos, como Santa Catarina de Sena falou, assumirmos aquilo que o Senhor pensou para nós com toda a força, para que com o nosso testemunho também o mundo conheça o Cristo, que veio trazer sim a paz, mas que aqueles que não querem a paz trazem a divisão e o ódio. Que o Espírito Santo possa nos ajudar nessa luta contra o mundo, contra as forças do mal, para que nós possamos adentrar as moradas eternas e ajudar a muitos outros também a entrar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.